O Rolê é um projeto de educação patrimonial que quer fazer com que todo mundo conheça mais e aproveite as histórias que a cidade pode contar, de diversas maneiras. Entendemos a cidade como um documento histórico e também como um tabuleiro. Ao longo dos quase 12 anos, o Rolê catalogou centenas de lugares pela cidade e com parte desse material desenvolvemos um baralho para você brincar e aprender. Nessa primeira edição, o centro da cidade é o tema do nosso jogo. Jogos são recursos pedagógicos importantes e por isso desenvolvemos essa videooficina para você, professor, educador, pedagogo ou pessoa que acredita na importância de conhecer mais das histórias da nossa cidade para aprender. Os jogos desempenham um papel poderoso na sociedade. Além de divertir, quando trazem por temáticas valores sociais, culturais ou históricos, acabam sendo uma importante ferramenta pedagógica de aprendizado. Os jogos envolvem seus participantes em situações que servem de exemplos e metáforas para questões do cotidiano, promovendo o pensamento crítico em função de suas relações dialógicas, a resolução de problemas em função de suas regras e a criatividade em função de suas tomadas de decisões. Nesse jogo, são mais de 30 pontos do centro do Rio para você criar roteiros, descobrir onde as pessoas estão por meio de dicas ou mesmo reorganizar a ordem histórica dos acontecimentos. Sim, são vários jogos em um só baralho. Vem comigo conhecer os componentes da edição Centro da Cidade. Rolê Carioca, o jogo, conta com 34 cartas, sendo 30 cartas de localidades, 4 cartas de roteiros, 2 cartas de coringas, 6 fichas de cores e 1 folheto de regras. Expansões de outras regiões da cidade estão previstas, então acompanhe nossas redes sociais e bom jogo! Rolê Carioca, o jogo, pode ser jogado em duplas para que pessoas com deficiências visuais ou auditivas possam jogar. Sugerimos uma pessoa cega e uma pessoa enxergante, uma pessoa surda e uma pessoa intérprete de Libras, entre outros pares. As regras estão disponíveis em Videolibras e também narradas em áudio, que você pode acessar no link da descrição. Além disso, para pessoas com deficiência visual, sugerimos uma dinâmica prévia com a colagem de tecidos e diferentes materiais de diferentes texturas nas cartas. Vamos então aos jogos! Nesse jogo, o objetivo é levar personagens históricos para darem rolés, de acordo com o que eles indicam que curtem nas cartas de roteiro. O jogo pode ser jogado por 2 a 4 pessoas a partir de 10 anos. Para esse jogo, você vai precisar de 30 cartas de localidade, 4 cartas de roteiros, 2 cartas de coringa e 6 fichas de cores. O objetivo é levar 3 personagens para passeios em roteiros indicados por elas, baixando as cartas de localidade com as respectivas características de passeio. Separe as 2 cartas de roteiro, as que têm personagens, e escolha uma delas para guiar a rodada. Embaralhe as cartas de localidade e coringas e distribua 2 para cada pessoa jogadora. Abra 3 cartas de localidade na mesa para todos os jogadores verem. Com o restante, forme uma pilha de compras. Cada carta de localidade traz uma característica principal que a define, por meio de ícones e informações. Escolha uma pessoa para começar a partida. As cartas de roteiro apresentam os personagens e seus rolés de interesse. Há também cartas de localidades e coringas. Os coringas servem para você escolher a categoria que quiser quando precisar fechar um rolé. Seu objetivo é formar rolés que atendam os personagens, de acordo com as cartas de localidade que passarem pelas suas mãos. Seja estratégico para completar esses roteiros, pensando nas categorias, nos adversários e na pontuação de cada personagem. Para fazer isso, as pessoas jogadoras devem coletar e baixar as cartas de localidade necessárias para cumprir o que ela deseja. Cada carta de localidade tem uma característica principal, mas lembre-se dos coringas. Eles podem ir em qualquer roteiro, para qualquer tipo de localidade. Se alternando em turnos, cada pessoa jogadora, na sua vez, pode fazer uma das seguintes ações. Comprar cartas de localidade. A pessoa jogadora deve comprar 2 cartas de localidade. 2 da mesa ou 2 da pilha ou 1 da mesa e 1 da pilha. A mesa deve ter sempre 3 cartas abertas. Caso a pessoa jogadora opte por comprar cartas da mesa, deve repor com cartas da pilha.
Se a trinca aberta apresentar 3 cartas com o mesmo ícone, coloque-as de volta na pilha de compras e embaralhe novamente. E puxe 3 novas cartas para ficarem abertas. Se acabarem as cartas na pilha de compras, basta pegar as cartas da pilha de descarte, embaralhar e formar uma nova pilha de compras. Atenção! Cada pessoa jogadora poderá ter no máximo 7 cartas em sua mão. Se no final de seu turno, após realizar uma ação de comprar cartas, ela possuir mais do que 7 cartas, deverá descartar para o final da pilha de cartas as que não quiser manter. Em algum momento, alguma pessoa jogadora vai acumular em mãos as cartas necessárias para atender algum dos roteiros dos personagens históricos. Na sua vez, ao invés de comprar cartas, ela pode baixar as cartas correspondentes para levar uma das personagens para seu respectivo roteiro. É hora de ser criativo e contar como foi o rolê escolhido. Gente, eu vou levar o Tim Maia. Primeiro, eu vou levar ele na Praça Tiradentes, pra gente curtir um pouco da arquitetura do lugar. Depois a gente vai dar um pulinho na Cinelândia pra ver o que tá rolando lá, sentar, comer uma pipoquinha na pracinha. E por último, a gente vai no Instituto Pretos Novos conferir uma exposição que acabou de abrir lá. Quem baixar o roteiro recebe a ficha de cor correspondente ao personagem que levou para dar o rolê, que não poderá ser refeito nessa partida. Essa pessoa terá como vitória a quantidade de estrelinhas equivalente ao personagem. As cartas usadas vão para o descarte e o jogo continua e mais rolés vão sendo formados. Temos 2 modos de fim de jogo, a ser decidido pelas pessoas jogadoras antes da partida começar. Modo simples. A primeira pessoa jogadora a conseguir realizar 3 passeios é considerada vencedora. Se empatar, vence quem tiver mais estrelinhas. Modo avançado. A pessoa que tiver mais estrelinhas com todos os passeios realizados é considerada vencedora. Nesse jogo, é possível destacar as escolhas combinatórias dos jogadores, que são interessantes para trabalhar a atenção e análise combinatória, bem como promover a criatividade na hora de formar os rolés e contar como está levando os personagens para o roteiro definido. Também é interessante aproveitar a lista de personagens e localidades para promover ações paralelas, como pesquisas sobre quem foram as pessoas, seus feitos e como se relacionam com a cidade. Outros temas podem ser abordados: aspectos culturais e históricos da cidade do Rio de Janeiro, sistemas de contagem e teoria dos conjuntos, personalidades históricas, obras e relevância social para o país, causa e consequência e, muito importante, a produção de narrativas por coesão e coerência. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, trabalha-se as competências gerais de conhecimento, repertório cultural, comunicação e argumentação. Nesse jogo de cartas para 3 a 5 pessoas, a partir de 10 anos, com 10 a 30 minutos por partida, você precisa descobrir, com o mínimo de pistas, em qual lugar do Rio uma pessoa rolezeira foi dar um rolê. Para esse jogo, você vai precisar apenas das 30 cartas de localidades e o objetivo é ganhar o maior número delas. Embaralhe as cartas de localidade e distribua 6 delas para cada pessoa jogadora. Escolha um critério para uma pessoa jogadora começar. Ela será a pessoa desafiante da rodada. Cada carta de localidade traz informações características diversas na forma de uma lista de 1 a 6 fatos, que serão as pistas a serem dadas pela pessoa desafiante. O jogo se dá em turnos, com essa pessoa jogadora pegando uma das cartas de localidade de sua mão para perguntar inicialmente a outra pessoa jogadora à sua esquerda onde eu estou no rolê. Para responder, a pessoa jogadora desafiada pede uma das pistas de 1 a 6. Onde eu estou no rolê? 6. A pessoa jogadora irá revelar a informação presente no número solicitado. Tem uma importante cinemateca. A pessoa desafiada poderá, então, dar um palpite ou passar a vez. Cine Odeon. Como a resposta não estava correta, a próxima pessoa jogadora pede outra pista, arrisca ou passa a vez, até que todas as pistas tenham sido dadas. 3. Meus Jardins foram projetados por Roberto Bulemax. Aí ficou fácil. É humano, pô. Tá correto? Se uma das pessoas jogadoras responder corretamente o nome da localidade, pegará a carta para si e a depositará na sua frente, conquistando uma vitória e se tornando a próxima desafiante da rodada. Mas, se der um palpite errado, não poderá mais palpitar para essa carta, saindo da rodada.
Se ao término das pistas ninguém acertar a localidade, a carta de localidade é revelada e é depositada na frente da pessoa desafiante, como uma vitória. A próxima pessoa à sua esquerda será a nova desafiante da rodada, pegando uma de suas cartas para perguntar onde estou no rolê. E o jogo continua. Fim do jogo. Quando todas as cartas de localidade forem descobertas, quem tiver mais cartas, vence. Nesse jogo, os conteúdos históricos das dicas podem ser o maior gancho de interação lúdico-pedagógica, pois através da dinâmica de dedução pode-se gerar o interesse sobre as localidades e atividades paralelas, como pesquisa ou desenvolvimento de textos a partir das dicas. Outros temas que podem ser abordados: aspectos culturais e históricos da cidade do Rio de Janeiro, processos dedutivos a partir de informações relacionáveis e interpretação de texto. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, trabalha-se as competências gerais de conhecimento, repertório cultural, comunicação e argumentação. Nesse jogo de cartas para 2 a 4 pessoas a partir de 10 anos, com 10 a 30 minutos por partida, você precisa organizar a linha do tempo dos espaços icônicos do centro da cidade. O que surgiu primeiro? O que veio depois? Embaralhe as cartas de localidade e distribua 4 delas viradas para baixo para cada pessoa jogadora. As demais cartas servem como uma pilha de compras. Retire dela a primeira carta para servir de marco inicial. A partir daí, outras cartas deverão ser colocadas à esquerda ou à direita para formar uma linha do tempo. Cada carta de localidade traz o ano de fundação. O jogo se dá em turnos, com a primeira pessoa jogadora escolhendo uma de suas cartas sem olhar e mostrando aos demais jogadores, que irão dizer qual é o nome do local. Casa da Tia Seata. Com essa informação, a pessoa jogadora da vez decide se posiciona a carta à esquerda ou à direita do marco inicial. À esquerda, se achar que o local de fundação foi antes, ou à direita, se foi depois. A carta é revelada. Se a pessoa jogadora acertar, a carta fica na linha do tempo, e ela conseguiu, assim, baixar uma de suas cartas de localidade. Se a pessoa jogadora errar, ou seja, colocando-a em uma posição indevida na linha do tempo, ela ainda coloca a carta no local correto da linha do tempo, ajustando a posição, mas deve comprar uma nova carta da pilha de compras, colocando-a também virada para baixo em sua frente. Opa, mesma data? Se uma carta tiver a mesma data de outra que estiver na mesa, deverá ir sobre ela, nem antes nem depois. Fim do jogo. Vence o jogo a pessoa jogadora que primeiro ficar sem nenhuma carta. E se as cartas da pilha de compra acabarem? O jogo é concluído e vence quem tiver menos cartas. Se empatar, não é problema. Basta iniciar uma nova partida. Esse jogo desenvolve memória e faz com que os jogadores busquem no próprio repertório fatos e informações para encaixar as datas e as localidades na linha do tempo. Uma atividade paralela interessante é relacionar as datas e acontecimentos que surjam no jogo com assuntos trabalhados em sala de aula. Outros temas que podem ser abordados: aspectos culturais e históricos da cidade do Rio de Janeiro, documentos e registros, arquitetura e urbanismo da cidade, lógica, ocupação territorial e marcos temporais. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, trabalha-se as competências gerais de conhecimento, repertório cultural, comunicação, argumentação e pensamento crítico, científico e criativo. Nesse jogo de cartas para 3 ou mais pessoas a partir de 10 anos, com 10 a 30 minutos por partida, você precisa usar de todo o seu repertório para encontrar a carioquice do rolê em cada letra. Para jogar a dedanha do rolê, você só vai precisar das 30 cartas de localidades e o objetivo é ser a primeira pessoa a ficar sem cartas. Embaralhe as cartas de localidade e distribua 5 para cada pessoa. As demais irão compor uma pilha de compras. Decidam quem começa o jogo e essa pessoa escolhe uma de suas cartas para iniciar os rolês. A primeira pessoa pega uma carta e faz um pedido. Estou indo para cá, para o Largo da Carioca, e preciso que cada um de vocês identifique 3 coisas ao redor com a letra da carta da pessoa à minha esquerda. Agora, as outras participantes precisam ser criativas e, se alternando em turnos, devem sugerir palavras que sejam substantivos com a letra indicada. A letra é M. Então, vamos lá. O que tem com M no Largo da Carioca? Metrô, mosteiro e música. Os músicos de rua.
Mais que coisas, com que letra? O que vale levar? Substantivos concretos. Como o nome diz, fazem referências a coisas concretas, reais ou imaginárias, como objetos, lugares ou indivíduos. Porém, a menos que haja consenso, lugares e indivíduos, especialmente substantivos próprios, devem ser evitados. Caso alguém erre dizendo coisas inapropriadas para a localidade, coisas com uma letra diferente da definida, repete algo que já foi dito anteriormente ou demora mais de 10 segundos em responder, o jogo é interrompido. Essa pessoa jogadora deverá comprar outra carta da pilha de compras para sua mão e a rodada continua, até chegar na pessoa inicial. Se ela errar, deverá comprar não uma, mas 2 cartas. Mas se acertar, irá baixar essa carta de localidade, resolvendo o rolê e passar a vez para a próxima pessoa tentar fazer outro. A carta da letra é, então, descartada. Lembrando que as palavras não podem ser repetidas, devem ser substantivos concretos, elas devem começar com uma letra que será desvendada da pilha de compras e devem ter a ver com a localidade escolhida. E se a letra for muito exótica, como K, W e Y? Pode-se acordar com o grupo para que a letra seja trocada. Tá difícil? Se o repertório ficar muito difícil, pode-se combinar de identificar 2 ou apenas uma coisa por rolê. O jogo termina quando uma primeira pessoa jogadora fica sem nenhuma carta, encerrando assim todos os seus rolés. Nesse jogo é interessante desenvolver o vocabulário de substantivos e a correlação deles com os espaços. Afinal, é possível ser criativo, mas ainda assim necessário manter as palavras ditas de acordo com as localidades. Outros temas que podem ser abordados: aspectos sociais e culturais da cidade do Rio de Janeiro, linguagem oral e escrita, cartografia afetiva, alfabetização e letramento e marcos geográficos. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, trabalha essas competências gerais de conhecimento, repertório cultural, comunicação, argumentação, pensamento crítico, científico e criativo e empatia e cooperação. Esse jogo de cartas para 3 pessoas, a partir de 10 anos, com 10 ou 30 minutos por partida, você precisa descobrir o paradeiro de uma pessoa rolezeira a partir de pistas para lá de indiretas. Para jogar Foi Dar um Rolê por Onde, você só vai precisar das 30 cartas de localidades e das 6 fichas de cores. E o objetivo é descobrir as localidades por onde andaram os rolezeiros, deduzindo por pistas restritas onde foram. Cada carta de localidade traz, além de informações diversas, uma letra. Embaralhe as cartas de localidade, determine quem será a pessoa rolezeira que será encarregada de dar as pistas. Essa pessoa irá sortear 6 cartas de localidade e anotar suas 6 letras ou seus nomes. As demais pessoas jogadoras dividirão as fichas de cores entre si, 3 para cada. Em seguida, após embaralhar novamente todas as cartas de localidade, faz com elas uma distribuição na mesa de 6 linhas com 5 cartas cada. Todas as pessoas jogadoras passarão um certo tempo observando a mesa e a encarregada de dar as pistas irá identificar silenciosamente onde estão as cartas de localidade previamente anotadas por suas letras ou nomes e observar suas características principais. O jogo então começa. A pessoa rolezeira dará pistas de suas localidades por onde andou, mas sem dizer diretamente. Parece fácil, mas como os locais têm características em comum, uma dica pode confundir ao invés de ajudar. Assim, de costas para a mesa, ela poderá falar uma única palavra do que está vendo, ouvindo ou sentindo de um dos lugares, como se estivesse lá. Atenção! Não vale usar como dica palavras relacionadas ao nome do lugar. Assim, o jogo se dá em turnos. A pessoa jogadora dará pistas para que as demais pessoas jogadoras tentem desvendar as localidades em questão, apostando suas fichas de cores. Após o anúncio da pista, as pessoas jogadoras irão colocar as suas fichas de cores sobre a carta de localidade na qual acharem que a pessoa rolezeira passou, o mais rápido que puderem. Então, um dos lugares por onde eu dei um rolê tem cheirinho de pipoca. 1, 2, 3 e já! Se acertar, a carta é retirada da mesa para a pessoa rolezeira e a ficha vai para quem acertou. Se errar, as cartas são viradas e as localidades são consideradas visitadas e as fichas são descartadas. Não há empate. Se 2 pessoas apostarem no mesmo lugar, ganha quem colocou a ficha primeiro. Fim da rodada. Quando as fichas acabarem, a contagem de pontos leva em conta fichas e cartas obtidas. Decide-se quem será a próxima pessoa rolezeira e o jogo recomeça.
só terminando quando as 3 pessoas jogadoras tiverem sido a pessoa rolezeira da vez. Na modalidade para 4 participantes, as pessoas jogam em duplas e, por turno, uma delas tem que dar dicas para que todos tentem acertar. Vence o jogo o time com a maior quantidade de fichas. Nesse jogo, vale incentivar a criatividade de formulação de dicas e a organização mental para contemplar os riscos e recompensas das apostas, considerando não apenas o que é aparentemente óbvio das localidades, mas especialmente suas sutilezas sociais e culturais. Outros temas que podem ser abordados: linguagem oral e escrita, coordenadas cartesianas, trabalho em equipe, produção de sentido e marcos geográficos. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, trabalha-se as competências gerais de conhecimento, o repertório cultural, comunicação, argumentação e pensamento crítico, científico e criativo, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Com esse baralho, você ainda pode inventar diversos jogos próprios. Um exemplo aqui é o 2 verdades e uma mentira. Nesse caso, você sorteia as localidades e conta histórias que aconteceram numa delas, sendo que 2 histórias precisam ser verdadeiras e uma mentira. E os seus colegas jogadores vão ter que adivinhar qual é qual. Me conta aqui nos comentários que outros jogos vocês criariam. Dá pra jogar em casa com a família, com os amigos, na praça, na praia, com os colegas de escola. Enfim, é como dar um verdadeiro rolê, só que sentado em roda. Nossa primeira edição é sobre o centro da cidade, mas expansões estão previstas para que esse baralho só aumente e novas possibilidades de roteiro sejam criadas, até que a cidade inteira esteja nas suas mãos. Brinque, desafie seus amigos e compartilhe conosco quais as possibilidades pedagógicas que surgiram em sala de aula. Bom jogo e bom rolê!